Olá, eu me chamo Délcio Barbosa e aqui eu falo sobre o Evangelho. Hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, eu quero compartilhar o Evangelho com todos vocês. Por isso eu convido a todos a abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Durante muito tempo na minha vida, eu fui enganado pelos meus pensamentos. Porque ao ler esse versículo onde diz o salário do pecado é a morte, eu pensava que através das minhas obras e da minha conduta eu poderia vencer o pecado. Se eu me esforçasse muito, eu poderia evitar o pecado e vencer o pecado através das minhas obras, mas isso era um engano de Satanás. Na verdade, nós não podemos vencer o pecado através das nossas obras. Isso é o que diz o Evangelho. Se nós lermos a Bíblia e pensarmos mais profundamente, nós vamos perceber o segredo do perdão dos pecados que está na Bíblia. Eu, pela graça de Deus, aprendi o segredo do perdão dos pecados. Não porque eu sou muito inteligente, nada disso, mas porque Deus concedeu a sua graça. Deus enviou o seu servo para que viesse pregar o Evangelho. E o servo de Deus, ele recebeu todo o conhecimento de Deus para pregar o Evangelho. Então, sendo conduzido pelo servo, nós podemos pensar profundamente sobre a palavra de Deus e assim abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse que certamente morrerás. Então, o homem, ele provou do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Satanás, ele colocou um pensamento correto no coração do homem. E ali, naquele pensamento, tinha a cobiça. E o homem aceitou, acreditou nessa palavra, nesse pensamento. E o homem não acreditou na palavra de Deus que dizia que certamente morrerás. Quando o pecado entrou no homem, nós podemos ver que o homem foi separado de Deus. Como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Adão pecou, todos pecaram. Então, no meu caso, independentemente das minhas obras, eu querendo trocar, né, a minha conduta e assim vencer o pecado, era totalmente inútil, porque o pecado já havia entrado, já havia passado para todos os homens quando Adão cometeu o pecado. Então, como nós podemos vencer o pecado? Como nós podemos nos livrar da maldição, do salário do pecado, da morte, a morte espiritual? No livro de João, Jesus Cristo ele se encontra com Nicodemos. No versículo 3, Jesus Cristo fala a Nicodemos assim:
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus Cristo disse que temos que nascer de novo do Espírito, porque já nós morremos quando Adão cometeu o pecado. Então, como nós podemos nascer de novo? No livro de João, no mesmo capítulo, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para todo o que nele crê, não pereça. Então, se nós acreditarmos na obra de Jesus Cristo, que veio a esse mundo e levou sobre si todo o pecado e morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação, nós podemos perceber que Jesus Cristo já pagou o salário do pecado. Amém? Como está escrito também no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, esse ato de justiça foi a obra de Jesus Cristo na cruz. E veio a graça sobre todos os homens para a justificação dessa obra. Então, é certo nós dizermos que, por causa da obra de Jesus Cristo, nós somos justos, independentemente das nossas obras, porque nós não poderíamos fazer nada a respeito do nosso pecado, a respeito do pecado. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos justificar através da sua ressurreição. Amém? Então, nós somos justos. É o que a Bíblia está nos dizendo. E essa era a mensagem que eu tinha para passar para todos vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais.